Você já ouviu falar de alguma treta relacionada ao jiu-jitsu? Aqueles atletas que começam a se provocar nas redes sociais e parece que eles vão cair na porrada? Pois é, hoje nós vamos entender um pouquinho de uma dessas tretas que está acontecendo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, fica comigo e bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Dimensão da Luta, aquele lugar onde a gente se reúne para trocar aquela ideia sobre o que tem acontecido de mais relevante, notícias, curiosidades, história, análises técnicas e o que mais que for de relevante do contexto das lutas. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma certa provocação entre dois atletas. Se tratam de Felipe Preguiça e a outra pessoa é o Gordon Ryan. Esses dois atletas, eles se enfrentaram em 2016 num evento de luta casada. Esse desafio ele foi proposto pelo Gordon, ele aconteceu no dia 17 de dezembro de 2016. O que rolou nessa luta, galera? Ela foi uma luta onde não contava pontuação, ou seja, para você ganhar, você precisava finalizar a luta. Então era uma luta sem limite de tempo. E aconteceu o seguinte: aos 44 minutos de luta, o Preguiça finalizou o Gordon. E aí galera, o que acontece? Passou essa luta, hoje nós já estamos em 2020, vira e mexe, o Preguiça se lembra dessa luta. Eles fazem aquelas provocações sadias, tanto o Felipe Preguiça quanto o Gordon Ryan. Tem o seguinte galera, em 2017 teve uma revanche, e essa revanche, entre aspas, ela aconteceu lá no ADCC. No ADCC, tanto o Gordon quanto o Preguiça, eles estavam competindo. O Preguiça, ele perdeu a categoria, só que ele foi para a final com o Gordon no absoluto. E aí nesse absoluto, ele venceu o Gordon por 6-0. E aí ele contabilizou a segunda vitória seguida sobre o Gordon. Beleza, até aí tudo bem, eles vão se provocando de uma maneira saudável na internet. Só que, recentemente, o Gordon resolveu alfinetar o Preguiça. De que maneira? Ele pegou um vídeo de um trecho daquela luta lá de 2016 e ele pegou o trecho de uma parte onde ele realizou uma raspagem muito bonita, uma variação do Sumigaeshi com ataque de uma chave de ombro. E aí é que começa toda a treta, galera. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu. Tudo começou com uma postagem realizada pelo Gordon. Gordon Ryan escreveu o seguinte, abre aspas: já que a guarda aberta tem funcionado, todo dia dessa semana eu postarei um vídeo utilizando uma variação de um Sumigaeshi, com o braço agarrado no ataque de chave de ombro. Realizei isso num faixa preta de nível mundial. Esse aqui é da minha primeira luta com pena, que eu perdi. Eu sei que os haters gostam de dizer que eu fui completamente anulado ou obliterado nessa luta, mas ela foi extremamente competitiva, que durou 45 minutos em 2016. Pena gosta de postar a parte da luta onde ele me finaliza uma vez por semana para viver os seus dias de glória. Como a postagem desse vídeo é antiga e eu tive que remasterizá-la antes de estar pronto para postar. Não obstante, Sumigaeshi é algo que o John nos forçou a aperfeiçoar todo dia. Postarei uma vez por dia pelo resto da semana para que vocês apreciem. Comentários de ódio começando em 3, 2, 1, fecha aspas. Aí o Felipe Preguiça respondeu da seguinte maneira, abre aspas: foi definitivamente a única coisa boa que você fez na luta? Boa raspagem. E aí um fã perguntou o seguinte, Gordon, quando será a revanche contra o Preguiça? Nisso o Gordon respondeu o seguinte, abre aspas: nunca, ha 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 ha. Ele preferia morrer a me enfrentar, fecha aspas. Galera, aí tá jogada a isca para a treta se formar.
Vamos continuar e agora eu vou postar aqui as postagens que eu tirei print para vocês e vou traduzir o que cada um disse nessas postagens. Senta aí e se prepara que a parada ficou pesada. Nisso, Preguiça respondeu da seguinte maneira, abre aspas. Eu te enfrento quando você quiser, gordinho. Me manda um contrato público. Onde está? Para de falar blá blá blá. Fecha aspas. E aí, galera, a gente começa realmente a treta. Gordon fala o seguinte, abre aspas. Ha 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 ha. Ok, parei. Você concordou com uma luta sem limite de tempo. Me avise quando estiver pronto. A não ser, claro, que você não garanta que consegue me finalizar atualmente. Você sabe, o objetivo principal do esporte. Vou esperar, como tem esperado, você assinar o contrato. Ou apenas continue dando aulas no porão da sua mãe e permanecendo irrelevante. Fecha aspas. Preguiça, por sua vez, responde. Abre aspas. Bro, eu lutei com você sem limite de tempo e estrangulei você. Eu luto com você nas regras do ADCC ou IBJJF. Você aceita? Eu acho que não. Se eu perco para alguém 2 vezes e preciso ou quero provar que sou melhor, eu aceitaria qualquer set de regras para a luta acontecer. Mas você nunca faria isso. Fecha aspas. Gordon, por sua vez, responde o seguinte, abre aspas. Nós lutamos sem limite de tempo? Não, idiota. Na verdade, era para lutarmos sem limite de tempo, mas uma semana antes da luta, você insistiu para que fizéssemos uma luta de até 1 hora. Então, eu mudei por você para 1 hora nas regras da EBI. Então, 3 dias antes, você requisitou 30 minutos e eu disse não. Literalmente, você sempre concorda com o set de regras e depois volta atrás com sua palavra depois do acordo fechado. Essa é a razão da luta não ter acontecido. Você concorda com algo até a hora da assinatura do contrato, mas depois sempre tem alguma coisa a mais. Sempre uma desculpa do porquê não podemos competir. Essa é a razão de eu ter desistido dessa revanche. Nem tente negar o fato de você ter insistido em trocar as regras no último minuto da nossa primeira luta. Apesar de já ter todas as vantagens, experiência, peso, títulos, idade, porque nós podemos facilmente pedir ao organizador para contar e publicar a história, uma vez que ele sabe de tudo, e é o organizador. Você é um garoto, não está pronto para isso, e sabe que tem menos chance contra mim do que teve contra André Galvão. A única forma de você ser mais ou menos relevante na mídia é falando sobre mim. Não se preocupe, eu te darei uma chance se você pedir gentilmente. Imagine praticar um esporte onde o principal objetivo é finalizar o oponente, mas se recusa a aceitar um sistema de regras onde o único jeito de vencer é através da finalização. Odeio ter que te dizer isso, mas os fãs não querem ver você me travar por 10 minutos e não fazer nada. Você deveria tentar o wrestling, se você não gosta de finalizações. Oh, espere! Você tem a pior posição em pé do esporte. Tudo sobre você é uma piada. Fique debaixo da casa da sua mãe no Brasil e desapareça no nada, que é o que você é agora. Me assista lutar no maior evento principal do ADCC de todos no ano que vem e chegue às finais e vença. Então poderei finalizar você. Galera, pesado, né? Pois bem, mediante isso, Preguiça respondeu, abre aspas. KKKKKK. Você é um grande mentiroso. Não chore, filho. Tudo ficará bem. Papai está sempre aqui para você. E lançou um emoji de coração. Percebam aí que pena, Felipe Preguiça já começou a exercer a sua famosa ironia que ele sempre tem feito nas suas postagens provocativas, levando tudo na esportiva, creio eu. E aí, Gordon continua e responde o seguinte, abre aspas. Grande mentiroso? Então você não trocou as regras na primeira luta? É isso que você está dizendo? Pense com cuidado na resposta,
porque eu vou te fazer passar vergonha. Você não trocou as regras uma semana antes da nossa primeira luta e depois tentou trocar de novo? Fecha aspas. Já Preguiça, por sua vez, disse o seguinte, abre aspas. Bro, honestamente, eu não me lembro, mas eu lembro que eu lutei no seu sistema de regras, permitindo as chaves de calcanhar, que não costumo usar, em 1 hora ou sem limite de tempo, que você escolheu no seu país e estrangulei você. Eu lembro bem de ter chamado você para lutar de kimono e você respondeu que precisava de alguns meses para treinar. 1 hora ou sem limite de tempo, para mim é a mesma coisa, bro. Se você não consegue finalizar alguém em 1 hora, definitivamente a luta deveria parar ou encerrar. Do contrário, ficaria muito chata. E por que você está chorando? Eu te finalizei, bro. 1 hora, sem limite de tempo, mesma baboseira, mesmo resultado. E aí manda aquele emoji de bebê com mamadeira. Já Gordon responde o seguinte, abre aspas. Meu set de regras? Você escolheu o set de regras. Eu queria sem limite de tempo. E sem usar chaves de calcanhar? Você foi medalha de prata no ADCC. Sem chave de calcanhar? Que piada. Preguiça, por sua vez, responde, abre aspas. KKKKKK. Eu escolhi o set de regras? É claro que eu escolheria as regras da IBJJF. Você é uma piada, mas papai ama você. E aí a treta segue, há muitos comentários quando um fã pergunta o seguinte, abre aspas. Isso parece uma briga de vadias. Gordon, faça o contrato e poste no Instagram. Então, se Felipe não aceitar, nós vamos saber em público. Fecha aspas. Nisso, Preguiça responde somente, boa ideia. A partir daí, a parada ficou mais séria. Parece que o Gordon, ele sentiu a necessidade de provar o que ele estava dizendo. Ele não aceitou que o Preguiça tivesse chamado ele de mentiroso. E aí o que ele fez? Ele fez uma nova postagem, tirando print do que o Preguiça falou, esse aqui que eu li para vocês, e ele quis provar que o Preguiça tinha mudado o set de regras e ele achou uma conversa, uma troca de mensagens lá de 2016 e fez questão de postar essa postagem dele do Instagram. E foi o seguinte, ok, eu entendo. Ei Gordon, talvez a gente possa fazer menos de 1 hora. O que você acha? Na minha opinião, se alguém for finalizar o outro, será nos primeiros 30 minutos. Depois disso, começa a ficar chato. O que você acha? Fecha aspas. Gordon responde o seguinte, abre aspas. Era para lutarmos sem limite de tempo. Depois eu concordei com 1 hora. Acho que vou manter 1 hora. Fecha aspas. E aí Preguiça responde o seguinte, abre aspas. É a minha opinião para fazer uma luta excitante para todos. Eu nunca assistiria a uma luta de 1 hora. Fecha aspas. E aí Gordon retruca, abre aspas. Sim, eu entendo, mas nós concordamos sem limite de tempo. Se você quer. Aí não tem como saber mais porque a postagem foi cortada e o Gordon não publicou o restante da conversa. A partir daí, galera, aconteceu o seguinte, o Gordon começou a provocar o Felipe fazendo montagens e compostagens até bem ofensivas. Uma delas, inclusive, o Instagram retirou do ar porque feria totalmente as diretrizes da comunidade, por ter um conteúdo pesado, com ofensas. E aí, nessa postagem que ele quer provar que ele está sendo caluniado, que ele não é um mentiroso como Preguiça está falando dele, ele escreveu o seguinte, abre aspas. Quando Pena tenta me chamar de mentiroso e afirma que ele não insistiu 2 vezes para trocar as regras em nossa primeira luta. Mas eu tenho um print, uma captura de tela, de 2016, que a data está acima, dele tentando trocar as regras pela 2ª vez. É o que digo. Ele sempre diz que está de acordo com a luta e blá blá blá. Bom, no caso de você ter alguma dúvida do que estou dizendo, aqui estão mais provas. Ele literalmente diz que sou mentiroso e que não tentou trocar as regras, mas claramente fez isso 2 vezes. Ele sabe que para ficar relevante na mídia, precisa da publicidade, dizendo que compete comigo de qualquer maneira,
como todos os idiotas dizem. Mas todos sabemos, ele é uma piada. Eu estou pronto para competir, literalmente, com qualquer um no mundo sem kimono até a finalização. Que outro atleta pode dizer isso? E aí Preguiça responde o seguinte: o que isso prova? Que eu lutei com você no seu país, permitindo chaves de calcanhar, com limite de tempo de 1 hora, e você foi estrangulado por volta de 45 minutos? Então, se fosse mais de 1 hora, o resultado seria o mesmo, filho. E aí, galera, logo depois, o Gordon, ele posta uma foto de uma montagem com a figura do Pinóquio, com a cara, com o rosto, a face do Felipe Preguiça, com ele querendo insinuar que ele estava sendo o mentiroso da história. E aí, nessa postagem do Pinóquio, Gordon escreve o seguinte, abre aspas, Jeremy Lee conhece o acordo. Todo mundo vê através do cara falso e difícil / duro que age contradizendo afirmações. Ok, Pena, sua conta. E aí Preguiça ironicamente responde, boa, essa foi boa. E aí, meus queridos, o FEPA, organizador, detentor da marca BJJ Stars, ele comenta logo abaixo, abre aspas, galera, vamos fazer essa luta no BJJ Stars? E marca os dois, ou seja, ele quer que essa luta aconteça, essa treta seja resolvida lá nos palcos do BJJ Stars, que é um evento que tem tomado uma proporção muito grande. Ou seja, galera, se os dois quiserem resolver essa treta e pararem de falar e se provocarem nas redes sociais, eles têm inclusive o convite, por enquanto informal, do FEPA para que eles possam resolver isso no evento do BJJ Stars. Galera, vou deixar minha opinião aqui um pouquinho sobre o que é isso. O Gordon, tudo bem se provocar, até um certo nível é saudável, é até algo um tanto quanto comum dentro dos esportes de luta, não só do jiu-jitsu. Mas, como a gente está falando de jiu-jitsu, isso já é comum. A gente teve o Gordon, por exemplo, já tretou com o Herbert Santos, fazendo provocações bem parecidas. O Herbert Santos, por sua vez, já tretou publicamente com comentários com o Nicolas Meregali, do qual ele perdeu também. E os dois ficaram se provocando, ficaram naquela de apostar dinheiro e tal. O UFC tem muito disso, o campeonato de MMA tem umas tretas pesadas também. E aí eu digo o seguinte, galera, eles têm todas as condições possíveis para resolver isso. Se você me perguntar, eu achei o quê? O Gordon se excedeu. Eu acho que não precisava. Quando alguém quer muito provar algo e usa argumentos tão contundentes, até ofensivos, eu acho que perde um pouco a razão, indo para ofensas tão pesadas a ponto de serem bloqueadas por uma rede social como o Instagram. Eu acho que não é por aí. Isso para mim denota uma insegurança maior do que qualquer defesa de honra que possa parecer. Cara, se vocês observarem, sem querer tomar partido e defender um ou outro, mas o Preguiça, ele tá ironizando, ele fala as coisas e ele tem resultados factíveis para poder fazer isso. Afinal de contas, ele venceu os dois combates, um por finalização e o outro por pontos, de acordo com as regras das competições que eles acordaram. Se houve mudanças, se não houve mudanças, cara, elas foram aceitadas. Eles lutaram porque concordaram no meio termo das regras ali. Do mesmo jeito, se eles forem lutar agora, estão defendendo cada um set de regras específico, e se eles forem lutar, eles vão entrar em comum acordo. Se de um lado o Felipe quer lutar de kimono nas regras da IBJJF, o Gordon quer lutar sem kimono, sem limite de tempo e valendo chave de calcanhar. Cada um tem as suas preferências na arte suave. Cabe aos dois encontrarem um meio termo onde ambos sejam favorecidos e cada um tenha um pouquinho de desconforto. Aí sim, a capacidade atlética deles poderá ser posta à prova no esporte. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Então, galera, se você gostou desse vídeo, gostou de saber um pouquinho mais dessa treta, desses bastidores, se tem alguma coisa nova que saiu e não deu tempo de colocar aqui, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu gostei, dar aquela curtida no vídeo, comentar se você
gostou e principalmente compartilhar com seus amigos. Posta nas suas redes sociais, marca a gente, siga o nosso perfil lá no Instagram, que você vai ajudar muito o crescimento do canal. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência e audiência e valeu!